Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. E tá começando, bora lá para mais um Papo Mix Carreira. Eu sou o Gerson Neto, tô aqui com o grande mestre Alexandre Slivnik. Fala, Ale, seja muito bem-vindo a mais um Papo Mix Carreira. Hoje, para falar sobre o que, Ale? Hoje vamos falar sobre como montar um currículo de sucesso. Prazer falar com você, Gerson, e com você, ouvinte, sobre esse tema, que é muito importante, principalmente nesse momento onde tem muita gente desempregada ainda. Eu quero ajudar você a conquistar o seu emprego dos sonhos montando um currículo de sucesso. Então poderíamos dizer que hoje a gente tem um episódio assim especial, como se fosse um tutorial by Alexandre Slivnik. A gente pode dar o passo a passo, tem esse método pra gente fazer aí. Temos. E montar um currículo de sucesso? Tem formas. Tem método e tem ferramenta. Vou até indicar uma ferramenta pra ajudar você a construir um currículo de sucesso. Então pode ter certeza que você vai sair daqui com o passo a passo para ajudar a montar o seu currículo. Mas não adianta só simplesmente copiar o currículo do amiguinho, não. Tem que colocar a cabeça para pensar e colocar verdadeiramente aquilo que você é no papel. E eu tô aqui para te ajudar. Pois é, eu acho que quando a gente vai montar um currículo assim, surgem muitas dúvidas em torno do que fazer. Porque às vezes fica coisa demais em excesso, às vezes fica coisa de menos, às vezes é algum erro ali. Então, o currículo bom mesmo, aquele de sucesso, ele precisa ser coerente, precisa ser coeso, precisa ser consistente, não é? Por exemplo, foto no currículo. Você acha que isso ajuda ou atrapalha? É melhor ou não colocar? Bom, vamos lá, né? Eu vou trazer a minha opinião aqui. Eu sei que não existe o certo ou errado, né? Existe aquela tendência de empresas que gostam e empresas que não gostam. Mas qual é a minha recomendação para você que está ouvindo? Foto no currículo. Se a sua imagem, ela vai fazer diferença para a pessoa te contratar ou não, então coloque a foto. Vou dar um exemplo. Você vai ser um modelo, uma modelo. Você está buscando um cargo que você precisa ter uma imagem. Então, a imagem é importante para te contratar? Então, coloca. Eu vou trabalhar, eu vou aplicar para ser auxiliar administrativo, vou aplicar para trabalhar na empresa de telemarketing. Então não importa se você vai colocar a foto ou não, o que importa é para onde você vai aplicar. Se é um trabalho administrativo, se é um trabalho dentro de uma empresa, não coloque a foto, porque eu já vi particularmente diretores de RH reclamando, e aí vira chacota. As pessoas compartilham nos grupos assim, dá uma olhada só nessa foto, e a pessoa não tá nem sorrindo, aquela foto do RG de 1972, e isso pode prejudicar a sua imagem. Então, se for um cargo, um trabalho que dependa da sua imagem, coloque uma foto, mas não uma foto de RG de 1972, e sim uma foto produzida que você demonstre sorriso, demonstre brilho no olhar, que é exatamente isso que as empresas buscam. É interessante a gente buscar alguma coisa ali genuína, né, que de fato faça sentido, né? Se você trabalha com a imagem, por que não, né? Faz todo sentido, aí se torna coerente. Mas é interessante essa coisa da gente falar da foto no currículo, porque eu já ouvi falar até de outros lugares, até em outros países fora do Brasil, que você colocar a foto, né, que eles preferem que não tenha foto, porque pode soar até como um preconceito. Então quer dizer que você escolhe as pessoas pela aparência, sabe? Então tem toda essa ponderação que a gente precisa fazer, né? É verdade, por isso que eu disse logo no início que depende, né? Tem empresas que gostam, empresas que não gostam. Então por isso que eu recomendo que não coloque, a não ser que aquilo que você vai fazer dependa da sua imagem, como eu falei, de um modelo, uma modelo. Agora, por outro lado, eu sei e conheço recrutadores que conseguem enxergar a partir dos olhos do candidato. Então uma foto, se você tem uma foto bonita, que demonstre a sua alegria, que demonstre quem você é, coloque. Agora, se de repente é uma foto simplesmente para ter uma foto sua, não vale a pena. Mas na minha opinião, de novo, depende para qual empresa que você vai aplicar. Aliás, essa é a minha principal dica no nosso Papo Mix Carreira de hoje, que é você precisa entender para qual vaga empresa você está aplicando, porque o que os diretores de RH, o que os recrutadores mais odeiam é pegar um currículo genérico. Você precisa estudar a empresa que você vai trabalhar e o cargo que você vai aplicar. Eu vou dar um exemplo de um currículo ruim que eu recebi. Eu recebi aqui. Aliás, eu recebo currículos direto. Esse foi um ouvinte que mandou o currículo para eu ajudar. É isso que a gente gosta de saber.
Vamos nessa. Ele mandou até a semana passada pra mim e ele falou, você pode me ajudar a conseguir emprego, Alexandre? Eu falei assim, olha, primeiro eu vou te ajudar a montar um currículo melhor. E aí eu fui ensinando pra ele como montar um currículo melhor. E ele me autorizou, sem falar o nome dele, obviamente, a colocar aqui 2 coisas que eu coloquei como nunca mais faça isso no currículo. E pode ser uma dica pra você que tá ouvindo a gente agora. Ele colocou no objetivo, dá uma olhada só, ele fez um currículo padrão, genérico, como infelizmente 90% das pessoas fazem. Objetivo, né? Porque sempre tem no currículo lá no topo os seus dados, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas tava lá, objetivo, ser um bom funcionário para agradar os superiores com minhas qualidades e crescer na empresa. Isso não quer dizer nada. É genérico isso, né? É genérico, você precisa fazer o seguinte, estou aplicando para trabalhar na empresa tal, para vaga tal. Então você precisa colocar um objetivo que é coerente com a empresa e com a vaga que você quer aplicar. Outra dica que eu dei pra ele, e aí a gente mudou, ele percebeu que ele tava indo no caminho errado, ele colocou experiências, né? Ele colocou as empresas que ele trabalhou e ele colocou assim, cargo, sócio dono operacional da empresa XYZ. Aí eu falei, o que significa sócio dono operacional? As pessoas, infelizmente, querem colocar palavras mais bonitas no currículo, mas aí elas não fazem sentido. Então, nesse caso desse nosso ouvinte, que obviamente ele me autorizou a dar esse exemplo aqui, mas sem falar o nome dele, obviamente, ele diz que ele é sócio dono operacional na empresa X até os dias de hoje. Para que a empresa gostaria de saber disso se não tiver relação com o trabalho que ele vai desempenhar? Então você precisa ter cuidado com as palavras que você coloca. Às vezes você coloca uma palavra porque você acha bonita, mas ela é incoerente com aquilo que você vai apresentar. Então é importante, já mais tarde eu vou falar sobre o passo a passo de como construir um currículo de sucesso, mas ter foco e um objetivo claro e muito bem definido para aquela empresa é fundamental para o seu currículo se destacar no meio de tantos outros que eles recebem diariamente. E às vezes certas informações até te atrapalham para determinada posição ali, né? Já ouvi dizer que um profissional altamente qualificado preferiu ali omitir algumas formações e algumas coisas, porque ele falou, puxa, não é o foco dessa posição, né? Então vale isso também, né? Vale e muito. Aliás, próxima dica para você que está ouvindo. Currículo de mais de uma página é um perigo. Não faça. Os selecionadores, recrutadores não gostam de currículo de mais de uma página. As pessoas querem colocar até o curso, nada contra, tá? Eu fiz música, fiz teatro quando eu era criança, mas as pessoas colocam que fez um curso de dança quando eu tinha 6 anos de idade. É importante para aquele cargo? Se não for, não coloque, porque você precisa encaixar todas as informações que você precisa em uma única página. Alexandre, o que eu faço então? Coloco a fonte número 5? Não coloque fonte número 5 para caber tudo, né? Só coloque as informações que são coerentes para aquela vaga que você vai aplicar. É, muito interessante. Eu tava pensando também, quando você coloca um nome lá que você falou, sócio dono operacional e tal, e colocando às vezes qualidades demais, assim, do que você é, de como você se comporta. Eu já ouvi falar também que não cabe a você se autoavaliar, né? Porque aí quem vai fazer isso seria o papel do entrevistador também, né? Sabe, Gerson, esse papo é um papo que tá mudando nos últimos anos e eu fico feliz que esteja mudando pelo seguinte, os currículos até 5, 10 anos atrás eram extremamente técnicos. Dizia a experiência, onde você tinha se formado, quais empresas você tinha trabalhado e pouco falava sobre o ser humano. E agora, isso mudou. Pra minha sorte, eu particularmente... Oi, perdão? São soft skills? Exatamente, as tais soft skills. Por quê? Você precisa dizer quem você é, quem o Gerson é, quais são as qualidades, quais são os comportamentos do Gerson, qual é o livro que o Gerson mais gosta, a frase de vida, o propósito. Então, hoje em dia, inclusive, lá no final que eu vou dar várias dicas pra montar um currículo de sucesso, já vou antecipar uma delas, divida o seu currículo em 2 colunas. Primeiro, lá em cima, sim, você vai colocar os seus dados e dividir o seu currículo em 2 colunas, onde do lado esquerdo você vai colocar, sim, a sua experiência acadêmica, a sua experiência em empresas diferentes, aquilo que você fez, e do lado direito você coloca as suas conquistas, prêmios que recebeu, metas que bateu, quais são os seus hobbies preferidos. Sim, as empresas hoje querem saber o que você faz fora do horário de trabalho. Então, quais são as suas competências, livro de cabeceira,
frases de vida. Então, quanto mais você falar de você no currículo, maior a chance de te chamarem para uma entrevista para ver se há coerência. Então, tem mudado, Gerson. Hoje em dia as empresas já estão querendo mais saber sobre o ser humano e nem tanto sobre o profissional. Sim, mas de qualquer forma é uma maneira de você falar sobre você ali sem ser pedante, né, dentro do currículo. E aí depois, numa possibilidade de entrevista, ele pode se aprofundar mais naquele tema ali, né? Ah, perfeito, com certeza. Você não pode simplesmente colocar assim: em todos os empregos que eu tive, eu fui o melhor vendedor. Em todas as empresas que eu fiz, eu fui o primeiro lugar em tudo. Porque aí você vai dar, sem dúvida nenhuma, uma conotação de arrogância. Tem que tomar cuidado, claro. Tem que valorizar o trabalho em equipe, porque a gente sabe, não se faz nada sozinho. Você precisa de outras pessoas. Então tem que sim tomar cuidado com a forma que você vai colocar no currículo. Você não pode se diminuir, mas também você não pode se colocar lá em cima como sendo o rei e a rainha de tudo. Então tome cuidado e fale com o coração. Fale a verdade daquilo que você é, não que o outro quer ouvir, e sim aquilo que de fato faz parte da sua essência. Sabe que eu tava me lembrando aqui, puxando na memória, Ale, de uma das primeiras entrevistas que eu fiz. Eu tava estagiando, tava na faculdade de comunicação, e eu fui fazer uma entrevista numa produtora de TV. Eles produziam conteúdo, faziam edição. E uma hora depois eu descobri que ele era um dos sócios da empresa e ele me perguntou assim: você assiste televisão? Que programa de televisão você assiste? Eu falei, cara, o que ele quer? O que ele quer? Onde que ele quer chegar com isso, né? E na época eu chegava da faculdade às vezes à noite, falei, eu assisto o Jô Soares e tal. Ele, mas o que você gosta do Jô Soares? Eu falei, às vezes eu gosto de um convidado mais irreverente, eu acho muito legal aquele sexteto que tem lá de jazz. E beleza, passou ali alguns dias, me contrataram e tal. E aí depois um dos gerentes de lá falou assim: você sabe que... Lembro o nome do sócio até hoje, o seu Fernando. Falou: você sabe que o seu Fernando me falou de você? Falou o quê? Ele é um cara um pouco mais sofisticado. Ele tem um gosto... Tipo, eu acho que a gente tá precisando de uma pessoa assim agora. Aí você fala, pô, às vezes nas entrelinhas da coisa é onde vão pegar quem é você, por onde que você vai, né? Mas é isso aí. Eu, particularmente, eu também adorava o Jô Soares e o que você falou tem relação com o que as empresas e os entrevistadores estão vendo hoje. Mas não quer dizer, por exemplo, que se... então quer dizer que eu não posso dizer que eu vejo BBB? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu assisto o BBB, me divirto com o BBB e escrevo artigos e gravo vídeos sobre o BBB. Porque assim, então eu vou pegar um programa cool, um programa inteligente pra dizer que eu assisto. O que você assiste? Às vezes não é isso que ele tá procurando, Isso, né? Exatamente. Porque não quer dizer que um programa é bom, um programa é ruim. Na verdade, ele quer entender aquilo que você busca. E, por exemplo, Big Brother Brasil, eu gosto de ver como é que é o comportamento humano diante das pressões. E aí, quando a gente começa a entender sobre comportamento humano, a gente tem em novela, a gente tem em telejornal, a gente tem no Jô Soares. Então, não quer dizer que o programa vai te ajudar ou te dificultar a conquistar aquele emprego, e sim vai dizer um pouco da sua personalidade, daquilo que você é. Então sim, cada vez mais as empresas estão trazendo essas coisas. Por isso que colocar os seus hobbies é muito importante. Colocar aquilo que você gosta de fazer. Puxa, eu gosto de jogar futebol, eu sou corintiano, eu gosto de viajar com a minha família. Então quanto mais você colocar sobre você no seu currículo, maior a chance deles te chamarem para saber se você tem o encaixe cultural, né? Aliás, no último podcast, já fica a propaganda aqui, nós falamos sobre isso, sobre encaixe cultural e encaixe de valores. E, obviamente, onde você demonstra os seus valores? Não é na sua história aquilo que você já fez, é naquilo que você é na sua vida pessoal. E tem várias formas de ser também, né? Porque até mesmo o corintiano, e aí você pode se expressar na fala e ele entender melhor que Alexandre, qual a sua autenticidade. Até mesmo o corintiano tem vários, né? Tem aquele que vai no estádio, tem aquele que torce na organizada, tem aquele que só tá em casa, tem aquele que gosta de brincar com o outro. Então apontar um perfil assim genericamente é complexo, né? Você precisa... Aí a gente vai pra linha do preconceito, né? Porque para lá. Exato. Eu sou corintiano, eu sei que você é corintiano, eu sou de ir ao estádio. Quando vou pro Brasil, sempre que o Corinthians joga, isso antes do Covid, eu ia pro estádio. Fui pro Japão acompanhar
acompanhar o Corinthians. Você, Gerson, não é corintiano e não acompanha tanto no estádio como eu acompanho. Mas quer dizer, então quem tá certo ou tá errado? Não, Exato. são perfis e características diferentes. E aqui fica uma reflexão que a gente já falou nos últimos podcasts, que a gente até falou de conflito de gerações. As pessoas têm pensamentos diferentes, têm formas diferentes de viver. E são essas características diferentes que, somadas, formam um time de sucesso. Então, não há certo ou errado, e sim jeito diferente de